Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja celebra a festa de um apóstolo, de um dos 12 escolhidos por Jesus, de São Bartolomeu, também conhecido e identificado no Evangelho como Natanael, um apóstolo grande, que foi missionário e martirizado, diz a tradição, na Arménia, testemunhou Cristo, sofreu uma morte cruel, sendo, imaginem, esfolado vivo e depois decapitado, tornando-se exemplo da fidelidade apostólica e do anúncio do Evangelho. Que bem nos faz aprender destes apóstolos, destes primeiros homens, amigos de Jesus, que conheceram-te a ti, Senhor, e que levaram a fé pelo mundo inteiro. Vamos partir do Evangelho. Às vezes, já aconteceu, acontece, não sabemos o que é que devemos de rezar. Olha, pega no Evangelho do dia. Ou abre até o Evangelho ao calhas, mas vai ao Evangelho do dia e tentemos, a partir desse Evangelho, como que alimentar a nossa conversa com o Nosso Senhor, a nossa oração. Diz São João. E é São João que relata esta passagem porque provavelmente o próprio Natanael lhe terá contado como é que foi o seu encontro, naquelas tertúlias que eles tinham com Nosso Senhor, com Jesus e com os apóstolos. Às vezes falariam, olha, eu conheci Jesus assim, desta forma, eu fui às 4 da tarde, eu estava a pescar, enfim. E João terá certamente ouvido a história de Natanael e contou no capítulo 1 do seu Evangelho, diz assim, naquele tempo, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, encontramos aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe respondeu-lhe, vem ver. É interessante, este Filipe, um dos apóstolos, é quem leva Natanael até Jesus. Natanael começa com um preconceito de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Nós às vezes também podíamos pensar, olha, aquela pessoa vem ali, sei lá, de Chabregas, ou vem ali de freio de espada à cinta. Será que esta pessoa é boa? Deixa de preconceitos, mas somos assim, Senhor, tens de nos ajudar a ver as pessoas com os teus olhos. Ainda assim Jesus não o rejeita, leva-o a fazer uma experiência pessoal e ele diz Filipe, diz a Natanael, vem ver, faz a experiência de Jesus. Isto é o que acontece às vezes com os católicos, que em tantas ocasiões não conheceram, têm um conhecimento da fé, da catequese, há uns anos atrás, mas depois não têm uma experiência de encontro com Nosso Senhor. E há dias estava a almoçar com uma família amiga, que acompanhei depois de uma peregrinação à Terra Santa, e que me agradeceram imenso, e a todas aquelas pessoas com quem fizeram essa peregrinação, porque tinha significado essa peregrinação uma transformação, uma viragem na sua vida como católicos. Eles até esse momento tinham fé, iam à missa, mais ou menos, diziam-se católicos, mas a partir daquele momento, pela graça de Deus, por assim dizer, conheceram Jesus, fizeram a experiência de Jesus. E quando Jesus continua o Evangelho, Jesus viu Natanael, viu que vinha ao seu encontro e disse, eis o verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael pergunta, de onde é que me conheces? Jesus respondeu-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu vi-te, quando estavas debaixo da figueira. Disse Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus acrescentou, porque te disse, eu te vi-te debaixo da figueira, acreditas, verás coisas maior do que estas. E acrescentou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. É o elogio. Jesus até nem é muito de elogiar. Às vezes não nos faz bem elogiar uma pessoa à frente dela, dizer bem, temos que ser amigos das pessoas, mas fazer um elogio pode-se fazê-la vaidosa. Mas Jesus diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Em quem não há falsidade. Em quem não há duplicidade. Jesus vê o coração de Natanael, que bonito. Antes de Natanael conhecer Jesus, Jesus já o conhecia. Porque tu, Senhor, olhas para nós não pelas aparências, mas para aquilo que somos no íntimo. E como é que nos conhece? Natanael fica surpreendido por Jesus o conhecer. Mas nós somos vistos por Deus, não somos anónimos para Ele. E além disso, Jesus depois diz, olha, verás coisas maiores do que estas.
A vida cristã é sempre maior do que aquilo que já experimentamos. Sempre o encontro do Nosso Senhor nos dilata os horizontes, mas é preciso deixar-se olhar por Jesus, olhar para Jesus. Eu escolhi o tema desta meditação precisamente olhos nos olhos de Jesus. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Também nós não podemos olhar, fitar o sol de frente. Ainda há dias tivemos o eclipse do sol, tivemos que pôr alguns filtros para poder ver Jesus. Também não podemos ver a Deus, mas podemos ver a Deus no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Em Deus que se faz homem, em Jesus Cristo, que vem à terra, que segue, pisa os nossos próprios passos, as nossas terras e nos diz quem é Deus, porque Ele é o próprio Filho de Deus. E nós conhecemos Jesus através dos Evangelhos, na Palavra de Deus, conhecemos Jesus na sua entrega amorosa na cruz e por isso nos faz bem pôr os olhos no crucifixo. Conhecemos Jesus quando o contemplamos no sacrário, na hóstia sagrada. Eu vou fazer uma pergunta. Alguma vez te atreveste a pôr os olhos nos olhos de Jesus? Alguma vez te deixaste olhar? Ou dirigimos o nosso olhar para o sacrário com sinceridade ou para um crucifixo? E permitir que Jesus me leia o coração e me transforme? Nós sabemos bem o que é um olhar irónico, um olhar de lado, um olhar de gozo, um olhar que não olha nos olhos, mas é muito diferente um cruzar de olhos quando nós olhamos de frente para uma pessoa, que às vezes até é um olhar embaraçante. Não é a mesma coisa que olhar de lado, de fixar os olhos noutra pessoa, porque é um olhar que olha para dentro, que vai até ao coração, que traspassa, que lê o nosso interior. O olhar de Jesus. O olhar indulgente de Jesus para com os pecadores, mas que converte. O olhar compadecido de Jesus para com aquelas multidões que andavam como ovelhas sem pastor. O olhar triste sobre Jerusalém, em que Jesus deitou lágrimas, porque sabia que era naquela cidade que, uns dias depois, havia de ser atraiçoado e condenado à morte na cruz. Um olhar misericordioso para aquela viúva de Naim que perdeu o seu filho, que ele havia de ressuscitar. Um olhar apenado por aqueles leprosos, aqueles 9 que não agradecem a cura. Aquele olhar entristecido para o jovem rico. Antes tinha olhado para ele com amor, mas depois ficou entristecido porque ele não foi capaz de lhe responder que sim. O olhar de Jesus para Pedro no pátio de Caifás. O olhar que o converte. E hoje, lemos no Evangelho, o olhar para Natanael. Eu vi-te, eu vi-te. E o que é que Jesus diz? Eu vi a tua sinceridade. Um olhar, eu vi para ti um homem em que não há fingimento, não há duplicidade. Sem disfarce. Um olhar sincero. Hoje é um bom dia também para pensarmos se a nossa relação com Deus é de pessoas sinceras. Sincera, que significa também sem cera. Dizia-se que antigamente, quando se faziam os escultores, aquelas pequenas estátuas ou grandes estátuas, quando se partia o nariz, estava aquilo quase feito, ou uma orelha, ou o que é que fosse, eles disfarçavam com cera derretida, que depois, ao secar, ficava dura, e pintavam, disfarçavam. Claro, aquilo não era uma peça íntegra, tinha alguma duplicidade, disfarçada, mas às vezes também somos assim. E deixa que o Senhor olhe para ti e te veja de uma só peça. Já uma vez olhaste assim para Jesus? Porque há pessoas, às vezes nós andamos assim, trópicos, com tentações, com dificuldades, com vício que não sabemos ultrapassar. E não ultrapassamos por não olharmos a Jesus com sinceridade. Ora, pensa, se tiveres uma tentação, leva um crucifixo no bolso e põe os olhos no crucificado e pensa, Jesus, tu entregaste até à morte na cruz por mim. Eu também vou dizer que não é isto. Um olhar para Jesus no sacrário, põe os olhos no sacrário, na hóstia sagrada, numa exposição do Santíssimo, e diz a Jesus, Jesus, ajuda-me a perdoar aquela pessoa. Tira-me aquela inclinação para o mal, não sou capaz de deixar olhar para aquilo. São José Maria dizia, para que has de olhar se o teu mundo levas dentro de ti? O mundo de Deus. O mundo de uma alma criada e redimida por Deus Nosso Senhor. Um olhar puro. E temos que purificar o nosso olhar, que tantas vezes se desvia. Até o olhar, às vezes, impuro. As coisas que se veem feias, que temos que pedir perdão a Deus Nosso Senhor. O Papa, na alegoria do Evangelho, dizia, aqui há anos, dizia, colocados diante dele, de Jesus, com o coração aberto, deixando que ele nos olhe,
Reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em que Jesus fez presente e lhe disse: Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. É precisamente esta passagem. Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Sucede então que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho, como fez Filipe com Natanael, é contemplá-lo com amor. É deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta a cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo, um olhar contemplativo que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. É isto mesmo, olhar para Jesus. Experimenta olhar para Jesus nas tentações. Olha com sinceridade Jesus naquelas dificuldades que tens de trato, de relação com as pessoas da tua família, para aquela ocasião de tentação, para aquele pecado que não conseguimos ultrapassar. Olha para Jesus com sinceridade e deixa que Jesus te diga também a ti. Para o teu olhar não há fingimento, porque ainda que haja debilidade, há um desejo de melhorar, um desejo de conversão. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, nos ajude, ela que tem um olhar tão bonito, um olhar sincero, que nos ajude a todos a olhar, a pôr os olhos nos olhos de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.